Olá pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho aqui nessa aula sobre o ângulo entre duas retas, tá? Sejam elas retas que se encontram, sejam elas retas que não se encontram. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, tá bom? Deixe seu like se você gostou do vídeo, está gostando dos vídeos. Isso aí promove para mais pessoas, tá legal? Indique aí algum colega. Vamos juntos nessa estrada, beleza? Vamos lá! Don't taste me rushing, keep your words naked. Bem, pessoal, vamos então aqui falar sobre ângulos de duas retas, né? Tá? Primeiro vamos aqui definir, vou mostrar aqui um pouquinho, tá? Vamos considerar aqui, ó, R e S, duas retas concorrentes no ponto O, tá? O divide, tá? Divide R em duas semirretas, tá? Tanto R quanto S, tá? Então, teria que S', S duas linhas para cá, SR', SR duas linhas para cá. São formados aqui, então, quatro ângulos. Eu estou falando de semirretas porque já foi definido lá em geometria plana que o ângulo, ele é formado por duas semirretas. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é que quando eu tenho a interseção de duas retas, ou seja, quando duas retas são concorrentes, eu vou ter aqui quatro ângulos, tá? Vou trazer aqui algumas definições já conhecidas por alguns de vocês, tá bom? Mas podemos dizer então que nós temos aqui quatro ângulos, tá? Então chama-se ângulo das retas concorrentes R e S, qualquer um desses quatro ângulos aqui, tá legal? Seja aqui qualquer um destes ângulos. Bem, pessoal, então vimos, né, que duas retas concorrentes formam quatro ângulos. Então, quando esses quatro ângulos são congruentes, isto é, eles são iguais, cada um deles é chamado de ângulo reto. E as retas são chamadas de retas perpendiculares. Então, algo aqui muito importante, tá? Temos aqui o conceito de ângulo reto. E aí, essas retas, nós vamos dizer que elas são perpendiculares. Então, temos as retas concorrentes. As retas concorrentes podem ser perpendiculares. Isso acontece quando eu formo quatro ângulos congruentes. Esses ângulos são todos iguais. Vocês vão ver que, consequentemente, são ângulos de 90 graus. E esses ângulos são chamados de ângulos retos, tá bom? Ainda definindo um pouco ainda sobre ângulos, tá? Vamos lá. Bem, se duas retas são concorrentes e não são perpendiculares, então nós vamos dizer que elas são oblíquas, tá? Então tá aqui, essas duas retas aqui são oblíquas. É possível observar, tá? Não é difícil isso. Então temos aqui, ó, esse ângulo. Sempre vamos estar formando aqui um ângulo, tá? Um ângulo aqui, um deles maior, né? Menor do que 90 e um maior que 90. Outro aqui, né? A gente tem aqui esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, assim como esses são opostos pelo vértice, tá? R e S são oblíquos. Então, se elas são concorrentes, tá? Isso significa que elas ou são perpendiculares ou são oblíquas, tá bom? Ou são oblíquos. Bem, continuando as definições aqui, tá? Para a gente prosseguir. Olha só, se duas retas são reversas e formam ângulo reto, as retas são chamadas de retas ortogonais. Então, temos as retas ortogonais. Como assim, né? Como assim? Então, imagine o seguinte. Eu tenho aqui SR retas que são reversas. Retas reversas são retas que não estão no mesmo plano. Então, essas duas retas que estão aqui projetadas são retas que não se encontram. Se eu fizer uma projeção dessas retas, tá? Uma projeção dessa reta R até chegar na reta S, tá? E aí eu encontrar um ponto de interseção aqui entre elas, eu consigo garantir que esse ângulo aqui, tá, é um ângulo de 90 graus. É isso que eu estou dizendo quando eu tenho um ângulo reto formado por ângulos, né, entre retas reversas. Então, nós vamos dizer que essas retas são ortogonais. Olha só, pessoal, nas retas ortogonais acontece com frequência dos alunos terem dúvidas, né, entre a diferença de retas ortogonais e retas perpendiculares. Retas perpendiculares são concorrentes, elas têm ponto em comum. Retas ortogonais são retas
que formam esse ângulo de 90 graus na sua projeção, tá? Porém, elas não têm ponto em comum, elas são retas reversas, tá bom? Essa é a grande diferença, tá bom? Então, olha só, mais uma definição. Se uma reta é secante com um plano num ponto O e é perpendicular a todas as retas do plano que passam por O, disse que a reta é perpendicular ao plano, tá? Então, nós vamos dizer que a reta é perpendicular ao plano. Isso aqui é bem característico, tá? Bem característico. Tem aqui uma reta. E aí eu estou dizendo que essa reta é secante. Ser secante significa que ela tem um ponto ali em comum, tá? Ela intercepta, ela fura aqui o plano em um ponto, tá? E o que acontece? Ela é perpendicular a todas as retas que passam por esse ponto de interseção. Esse ponto de interseção aqui, tá? Ó, então todas as retas que passam aqui vão ser concorrentes com R e são perpendiculares. Então, isso significa que o plano é perpendicular, tá, a essas retas. Então, observe que a gente está construindo aqui um conjunto de situações, tá, muito interessantes aqui e agregando na nossa bagagem de geometria, tá bom? Pessoal, olha só. Se uma reta e um plano são secantes e a reta não é perpendicular ao plano, disse que a reta é oblíqua ao plano. Então, temos aqui mais um conceito, né, de reta oblíqua ao plano. Tá? É bem intuitivo, já que a gente conhece, né, Então, temos aqui ó, a reta R, ela vem, fura, tá? Ela fura. E aí a gente percebe aqui, né, que se ela não é perpendicular, tá? E ela é secante, então nós vamos dizer que ela é oblíqua. Então, se eu pegar uma reta aqui, tá? Uma reta qualquer passando por O, tá? Uma reta qualquer aqui passando por O, vai acontecer, né, delas terem secantes ali e eu não vou formar um ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo que eu tenho aqui formado, tá, entre essas duas retas é um ângulo θ e esse ângulo θ é um ângulo diferente do ângulo que nós chamamos de ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá? E aí, então, para refletir, tá? Uma coisa aqui para refletir, vem comigo, olha para o tio. Se uma reta R é perpendicular a um plano alfa, qual é o ângulo que R forma com uma reta S contida em alfa? Então, eu tenho uma reta R perpendicular a um plano alfa e eu quero saber qual que é o ângulo que R forma com uma reta S contida em alfa. Veja só, não me importa, tá? Não me importa qual reta seria essa daí. Não me importa qual reta seria essa daí. Bem, pessoal, podemos ter aqui várias situações, tá? Poderia criar aqui um plano, tá bom? Eu tenho aqui um plano. Eu tenho aqui uma reta perpendicular. Eu tenho uma reta perpendicular ao plano, tá? Ao plano alfa. Então, qual que é o ângulo que R forma com uma reta S contida em alfa? Então, o que pode acontecer é eu ter uma reta, tá, que passa por esse ponto de interseção. Pode acontecer isso, tá? Sei lá, vou chamar aqui de O. Ou eu posso ter uma situação de uma reta que é uma reta que não toca, né, que não passa ali por O. Agora, independente disso, nós vamos ter uma coisa aqui muito interessante, que é, bem, se passa, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, tá? Eu tenho um ângulo de 90 graus. Se ela não toca aqui no O, eu tenho que essa reta, né? Essa reta aqui eu vou chamar de reta S, essa verde. A reta verde aqui com relação à preta, ela é uma reta reversa à reta R.
tá? É uma reta reversa. E aí, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, eu tenho uma reta aqui que está dentro de um plano alfa, que é perpendicular, né? A reta R é perpendicular a esse plano alfa. Então, como essa reta é reversa, na hora que eu fizer a projeção, né, a projeção até encontrar a reta R, eu vou perceber que ela encontra a reta R formando um ângulo também de 90 graus. Tá? Um ângulo de 90 graus. Basta arrastar essa reta até chegar no ponto O e eu vou perceber que é 90 graus. Por quê? Porque toda reta, como nós já vimos, né, anteriormente, toda reta que passa por essa interseção O é perpendicular a R. Então, quando eu faço essa projeção, então eu posso dizer que as retas, tá? São de 90 graus. E eu vou ter o caso de retas perpendiculares, assim como vou ter o caso de retas ortogonais. E essas aí, pessoal, são as relações que eu tenho, tá? Trabalhando aí duas retas, né? Inclusive, tomando retas e planos, onde eu tomo retas dentro de planos. E podemos fazer esse estudo, tá bom? Que é muito interessante. Olha só, nossa aula se finaliza aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até mais!